Muito bem, queridas irmãs e queridos irmãos, após algumas horas de louvor e de meditação na Palavra de Deus, estamos aqui para o ato mais importante desta jornada, que é a Eucaristia. Nós sabemos que nada substitui a Eucaristia, o tesouro da nossa igreja. E a liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa, ou também da Divina Misericórdia, apresenta, como nós ouvimos na primeira leitura, as características principais sobre as quais as primeiras comunidades cristãs eram edificadas. Mas hoje também, se as comunidades nossas, cristãs, não estiverem fundamentadas no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão e na oração, na partilha dos nossos bens, não podemos chamar essa comunidade de cristã. Então, essa fidelidade, em primeiro lugar, ao ensinamento dos apóstolos, porque esse ensinamento que os apóstolos transmitiam, eles aprenderam dos lábios de Jesus. A escola deles foi o próprio Cristo. Durante 3 anos, ouvindo, matriculados na escola de Jesus, tiveram como mestre e Senhor o próprio Cristo Jesus. E eles transmitiram, anunciaram com fidelidade o Evangelho. E é claro que também nessa mesma comunidade reinava a comunhão, a partilha dos bens, a solidariedade, a fraternidade. Se reuniam para a fração do pão, para a celebração da Eucaristia e para a oração em comum. Rapidamente, a primeira leitura. A segunda, a carta de Pedro, foi escrita numa época bastante difícil para as comunidades cristãs. Por quê? Porque os cristãos eram frequentemente ofendidos, caluniados e condenados injustamente nos tribunais. Contudo, nenhuma dificuldade ou provação destruiu a serenidade interior dos filhos e filhas de Deus, como também hoje. Muitas vezes a igreja é incompreendida, é maltratada, é caluniada, é difamada, mas não devemos perder a serenidade, a alegria interior de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Por isso que Pedro, no finalzinho dessa leitura que ouvimos, diz assim, encorajando os ouvintes a viverem a esperança viva, sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Você já viu o Senhor? E você ama o Senhor? Sem terdes visto, vós o amais. E mais, sem o ver ainda, nele acreditais. Olha que beleza! Imagina se nós precisássemos ver para crer. Isto será para vós fonte de alegria, mas de uma alegria invisível, gloriosa. Por quê? Porque obtereis aquilo que acreditais. E o que é que a gente acredita? Na salvação.
meditar sobre essas palavras de Pedro. O Evangelho nos apresenta duas aparições, do Cristo ressuscitado aos discípulos. A primeira foi à tarde do domingo de Páscoa, domingo da Páscoa. A segunda, 8 dias após a Páscoa. E as duas aparições acontecem que dia da semana? No domingo, dia do Senhor. Desde lá é o dia do Senhor, é o domingo, o próprio nome já diz, domingo, dia do Senhor, dias Domini, dia do Senhor, num domingo. E essas aparições foram muito importantes também para nós, é claro. Os que vivem a experiência do ressuscitado, nessas duas aparições, são as mesmas pessoas, o mesmo grupo. Muitos que não vieram hoje vão talvez depois, ouvindo vocês relatarem o que aqui viram e ouviram, vão querer também pôr a mão, o dedo nas chagas gloriosas de Jesus. E o Senhor então se apresenta com as mesmas palavras, ou seja, com a mesma saudação: a paz esteja convosco. Nas duas aparições, em ambos os encontros, ele mostra os sinais da sua paixão, as chagas gloriosas. Os discípulos estavam reunidos em assembleia, como vocês aqui, em assembleia semanal da comunidade cristã. É esta a hora em que Jesus se manifesta vivo aos discípulos. E quem não se encontra, quem não está presente na comunidade reunida, não encontra o ressuscitado, não pode ouvir a sua palavra e não pode ouvir também a sua saudação, e também não prova alegria, não recebe o Espírito. Veja quanto prejuízo por eu não participar na Assembleia Cristã Dominical. Então eu pergunto, e nós hoje? Será que fazemos a experiência dos apóstolos? Pois é ali onde a comunidade está reunida que Jesus marca para todos os seus discípulos o encontro semanal. E Tomé, que mal fez ele? Que mal fizeram os que foram convidados e não compareceram a esse encontro de hoje? Ele não pretendia muito, o Tomé. Ele pedia para ver o que os outros tinham visto. Só isso ele queria. Por acaso eles também não tinham acreditado somente depois que Jesus lhes apareceu? Porque olha, uma raça difícil, teimosa, esses apóstolos, para acreditar. Ainda a leitura de ontem dos Atos dos Apóstolos, de hoje, se vocês leram, vão ver que, olha, para acreditar em Jesus teve que repreendê-los, chamar a atenção. Que cabeça dura para crer. Vocês comem comigo depois da ressurreição, falam comigo,
acreditam, não foi fácil para os apóstolos, né, acreditar na ressurreição de Jesus. Tomé, porém, foi escolhido, digamos assim, como símbolo das dificuldades que todo discípulo encontra para acreditar na ressurreição de Jesus. Ele é assim um modelo, um exemplo, um exemplo daqueles que depois dele teriam dificuldade de crer sem ter visto. Você não, porque você não precisa, já disse que não precisa ter visto para crer. Em seu relato, João quer responder então aos problemas das comunidades e também das pessoas que pretendem ver para crer. E João, nesse evangelho, ele responde então a essas perplexidades, narrando o episódio de Tomé, e explica que o ressuscitado tem uma vida que foge aos nossos sentidos. Claro que eu não posso perceber, como nos vemos aqui, uma vida que não pode ser tocada com as mãos ou vista com os olhos, mas somente com a fé e com o olhar do coração. Não se pode ter fé naquilo que foi visto. Eu posso ter fé naquilo que eu vejo? Para que se eu estou vendo? Então, acreditar sem ver. Não se podem fornecer provas científicas da ressurreição. Por quê? Porque não existem provas científicas que Jesus ressuscitou. Se alguém quer ver, se alguém quer tocar, deve renunciar à fé. Então já não é mais fé. Ou não é assim? Nós dizemos: bem-aventurados aqueles que viram. E Jesus, ao contrário, bem-aventurados os que não viram e acreditaram. A fé dos que não veem é muito mais pura, mais genuína, mais sincera, mais autêntica, não é verdade? Quem vê tem a certeza da evidência, possui a prova inegável de um fato, mas não a prova da fé. É muito diferente. O caminho que todos os discípulos de Jesus são chamados a percorrer é descrito então por João no final do trecho de hoje, quando diz: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes que foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Aí está a única prova que é apresentada para quem procura explicações, para quem procura razões para acreditar. O próprio Evangelho. Ali sim, quem lê e acredita no Evangelho tem fé, porque ali ressoa a palavra de Cristo, ali refulge a pessoa de Jesus. E vocês hoje passaram esta tarde aprofundando o lema do nosso plano de pastoral: queremos anunciar Jesus Cristo com alegria. E a condição irrenunciável para anunciar Jesus Cristo
é deixar-se envolver por Ele, pela Sua palavra, contemplando, vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Não se pode separar a escuta da palavra do testemunho que eu dou. Nós não podemos separar escuta e testemunho, de jeito nenhum. Se um deles vier a faltar, também a evangelização ficará incompleta e certamente perderá a credibilidade. Sem a escuta, não podemos conhecer, não podemos experimentar a revelação de Deus. Vocês sabem que a escuta da palavra supõe uma relação íntima entre aquele que fala e aquele que ouve. Se não houver esta relação, e quem é que fala? Jesus, a palavra, o verbo. E quem é que ouve? Nós. Se não houver, então, uma intimidade entre nós e Cristo, não poderemos anunciar Jesus Cristo com alegria. Como que vamos anunciá-lo se não o conhecemos? Porque daquele que se dedica ao anúncio de Jesus, exige-se a meditação, a contemplação da palavra, e que se deixe também modelar, formar pela palavra de Deus. O primeiro missionário, foi dito até há pouco no Evangelho, foi Jesus Cristo, enviado ao mundo pelo Pai para anunciar a boa nova do Rei. Então quem envia é o Senhor, e Ele chama e envia para quê? Para evangelizar, para santificar. Por isso a missão, o anúncio é urgente. Por que é urgente? Porque o número dos que ignoram Cristo está crescendo. Então não é urgente anunciar? Ou você acha que a comunidade está aumentando, como naquela época da primeira comunidade cristã? A cada dia que se passava, um novo grupo se ajuntava à comunidade, por causa do testemunho dos cristãos. E hoje, olha, às vezes você tem que ir de carrinho de mão para trazer alguém a participar de alguma coisa. Existe assim uma vontade enorme, né, de participar. Você está vendo? Como é difícil motivar, conversar, convencer as pessoas a participarem numa coisa que é útil, que vai fazer bem, que não vai prejudicar a pessoa. Será que prejudicou vocês essa tarde? Vocês vão voltar para casa assim, que chato, a gente bem podia ter ido passear, fazer outra coisa. Então eu digo que a missão é urgente. Até que ponto podemos nos comparar com a comunidade dos apóstolos, com a sua força de converter, que louvavam a Deus, que eram estimados pelo povo, e a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que seriam salvas. Portanto, não podemos nos esquivar ao mandato explícito de Cristo, isto é, não podemos privar as pessoas da boa nova de que Deus nos ama e nos salva. Isso nós temos que levar aos outros. Pedro e João, está ainda na leitura dos Atos, acho que é desta manhã de hoje, na liturgia diária, eles eram admirados pela segurança com que falavam, e eram pessoas sem instrução. E olha que vocês são todos letrados, formados,
vocês têm o segundo grau, né? O mínimo. E eles eram sem nenhuma instrução. E os chefes e o povo em geral, como é que pode? Bom, a explicação é simples. Eles reconheciam que Pedro e João tinham estado com Jesus. E quem esteve com Jesus, o que acontece? Foram renovados pela fé na ressurreição de Jesus. E portanto eles não podiam calar, ficar quietos, se esconder sobre o que tinham visto e ouvido. Eis o que acontece quando Cristo entra na vida de alguém. Tudo muda naquela pessoa. Será que eles já entram bem na nossa vida? Para valer? Anúncio e testemunho são inseparados. O que é dar testemunho do que vimos e ouvimos? É relatar fatos concretos, experiências feitas, e não teorias, opiniões, achismos. Isso não leva ninguém a Jesus. O testemunho vem depois de termos visto com os olhos e estudado com o coração. Não adianta você ver se não escuta com o coração aquilo que você viu, aquilo que você ouviu. Então, ser testemunha de Cristo não é ser um alto-falante metálico e frio do Evangelho. Ser testemunha é alguém que sente o Evangelho, vive a palavra de Deus, e porque escutou, porque sentiu, porque viveu, está vivendo a palavra, também vai transmiti-la, não pelas cordas vocais, mas pelas cordas do coração. Vai transmitir, vai levar aos outros a experiência vivida de Cristo. E para sermos testemunhas de Cristo, então é necessário conhecê-lo de perto e por dentro. Se conhecemos bem Jesus, se o amarmos e frequentarmos e visitarmos o seu coração, então sim, eu vou anunciá-lo. Porque só aquele que vive na intimidade de Cristo é que vai falar bem dele. Não vai falar o quê? Vai repetir coisas aprendidas de cor? Olha, gente, desde que João, o discípulo amado do Senhor, reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, sobre o peito amigo de Jesus, ele não parou mais de crescer em santidade de vida. Se você não fizer essa experiência de ouvir as batidas do coração de Cristo, dificilmente você vai anunciar com alegria. Ser testemunha de Cristo não é para convencer alguém, e sim para ser sinal. Não é para fazer propaganda, impressionar, causar impacto, mas é para despertar a atração. Pois o discípulo nasce pelo fascínio. Você está fascinado? Pelo fascínio do encontro com Cristo. Se você ainda não sentiu essa atração por Ele, certamente não vai anunciá-lo com alegria, porque a igreja cresce por atração. Como Cristo atrai a si
com a força do seu amor. Então, para ser testemunha de Cristo, é necessário, gente, estar apaixonado por Ele, estar doido pela proposta que nos vem do Evangelho e não da gente. Cada uma é chamado a dar a sua adesão. Você já aderiu a Cristo plenamente? Você já declarou o seu amor incondicional a Jesus? Ele está no meio de nós, dizemos e rezamos tantas vezes, não é verdade? Hoje já disseram isso também. Ele está no meio de nós. Na hora que você perceber que Ele de fato está no meio de nós, você vai ser uma testemunha dele, uma testemunha feliz, uma testemunha qualificada de Cristo ressuscitado. Façamos então a ressurreição acontecer também em nós, na nossa vida, e que Maria, a mãe do ressuscitado, aquela que acreditou, feliz porque acreditou, que ela então nos conduza a ver e a crer que seu filho está vivo e está no meio de nós. Amém. E agora renovemos a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus